Você não acredita em vampiro? Acredito, claro. Ah, tem que acreditar. Eu viu? acredito em Acabamos de ver tudo. um. Não, sério mesmo. Qualquer tem que coisa que tá acreditar. representada, ela existe, ué. Pronto. Eu não sei se o vampiro é de verdade. Você sabe qual que é a história dos vampiros? Que chupa um sangue. Isso, mas também tem uma origem essa história. Não. É o seguinte, é, tinha um cara na Europa Oriental Sim. que no período em que, assim, houve um momento que o islamismo ganhou muita força no mundo, tá? Então o islamismo surge no ano, mais ou menos no ano 560, alguma coisa assim, e a partir do século 8, anos 700, ele começa a ganhar muita força. Uhum. E, no século XV, há uma que é chamada Queda de Constantinopla, que é a parte do Império Romano, que, portanto, do cristianismo, que não caiu com as invasões bárbaras no século V, 1454, né, que é assim, o Império Romano desapareceu no Ocidente naquela época. 900 anos depois, a parte que não tinha caído desabou também. Uhum. E o que acontece é o surgimento de um império, por assim dizer, de uma grande força que já existia, mas que toma força, toma, vamos dizer, conta de uma parte relevante do Ocidente de natureza islâmica, tá bom? Então, naquele contexto, bem durante o cerco de Constantinopla, ou seja, no momento em que o cristianismo, o catolicismo, no caso, ele está ruindo, tá? Então, o Império Romano do Oriente, existia um príncipe, que basicamente significa um rei local, tá? Um cara local, que entrou em conflito, um conflito muito sério com essa principal autoridade árabe, Uhum. tá? E nesse momento, o que acontece? O conflito se acirra e o sujeito, ele rompe, e aí existe todo um movimento de destruição do seu feudo, da sua região. Eu tô querendo não botar palavras técnicas na história, tá bom? Então, Sim, sim. assim, do seu pequeno império, do seu reinadinho. E esse sujeito, ele reage de uma maneira muito violenta. Então, o que ele faz? Ele organiza, uma das coisas que ele faz, ele organiza uma espécie de uma armadilha de guerra, ele faz uma Uhum. estratégia de guerra. E ele captura esses soldados inimigos e ele empala esses soldados. O que quer dizer empala? Ele pega um pau assim grande, tipo uma árvore, que é cortada com uma ponta Ah, sim, profunda, igual um figa. lápis gigante, e ele espeta pelas costas, entendeu? Rasgando as costas. Quando você espeta uma pessoa pelas costas, ela não morre. As pessoas ficam vazando sangue. Ah. Então, aquilo, mesmo para o período medieval, é considerado muito, muito sanguinário e violento demais. Ele empalou milhares de pessoas, não foi uma, milhares, entendeu? E ele ficou conhecido como o sujeito sanguinário. Morcegos, você tem morcegos de frutas, frutíferos, e você tem morcegos que consomem sangue. Seriam carnívoros, mas sobretudo o sangue. Esses morcegos, eles estão muito presentes nessa região, da Romênia especificamente. E o que acontece? Esse príncipe, que era chamado Vlad, ele se torna Vlad o Sanguinário. Uhum. E o mito do Vlad o Sanguinário, que era um mito que existia, assim, rodou o mundo, quanto esse cara foi sanguinário, vive até o século XIX, os anos 1800 e alguma coisa, quando ele se torna um romance importante. Tá? Muita gente já falava daquilo. Mas aí tem um livro que se torna muito popular. E nesse livro que é contada a história de que ele, na verdade, virava um vampiro, que ele morava dentro de um caixão, que ele não podia ver a luz do dia. Sim. E é aí que surge a ideia, né, do vampiro, vampiro, que é essa metamorfose do ser humano numa ave noturna, na verdade é um mamífero de asas, né, não é uma ave, mas enfim, que é a ideia de que no fundo, existe um lado, a gente se metamorfoseia, a gente se converte em seres malignos. Sim, Essa sim. é a ideia. Então, quer dizer, talvez vampiros talvez esse mito tenha surgido em outro momento, até tem essa discussão, eu não conheço detalhes dessa daí, mas fato é que, para todos os efeitos, para aquilo que chega na gente, vampiro nem sequer é uma figura milenar. Então, vampiro é uma
um surgimento narrativo, é uma invenção. Tipo Harry Potter, entendeu? É. Assim, do século XIX. Alguém criou num livro, é tipo Frankenstein, entendeu? Então é estranho o sujeito ser vampiro de verdade, porque só se a pessoa que tipo criou o sereia, vampiro no né? século XIX. Não, mas sereias não, sereias são muito mais antigas. Então, por exemplo, tem na Odisseia, um livro importante dos gregos, tem sereias, tal, sereias, Uhum. porque essa ideia do ser humano que nada é meio. Essa é muito mais antiga. Então, vampiro não. É tipo você pensar num ser humano meio homem, meio veado, é o Bambi, entendeu? Entendeu? É uma invenção. E um morto-vivo Não, também. morto-vivo é uma coisa muito mais antiga. Muito porque, mais antiga. Lógico, tá no a base do animismo é essa. Que as coisas estão, né? O mundo lá fora não tá vivo, mas tá vivo. A pedra pode rolar e te matar. Consequentemente, a pedra tem intencionalidade, ela tá viva. E o ser humano que morreu, de repente, também pode levantar e te matar. Então, morto-vivo. Não, morto-vivo é uma coisa antiga. Mas vampiro não, entendeu? Vampiro é meio que uma invenção moderna. Não Moderno, século sabia. XIX. Portanto, eu desconfio de quem é vampiro de verdade.